O assunto agora é saúde. Jornal da Manhã discute agora duas doenças que têm preocupado a todos nós. A Zika, o Zika vírus, causado pelo Zika vírus, e a síndrome de Guillain-Barré. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, de janeiro até o dia 10 de junho, foram 24.834 casos da Zika diagnosticados em 168 cidades da Bahia e 35 casos da síndrome de Guillain-Barré. O problema é que a síndrome, que antes era considerada rara, tem aparecido com mais frequência depois que a pessoa tem a Zika, né? Por isso a gente se pergunta, e você também, qual é a relação que existe entre elas duas? A síndrome, que provoca paralisia localizada e às vezes até irreversível, pode mesmo ser um desdobramento da Zika, hein? É o que vamos saber agora aqui no estúdio com o médico infectologista Antônio Bandeira. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Jéssica, bom dia, Ricardo. Bom dia, doutor. E a gente já começa mostrando uma ilustração aqui no telão que a gente separou para deixar bem claro quais são os sintomas da Zika. Vamos acompanhar aqui, ó. A gente preparou, pedi para o senhor, por favor, acompanhar, para todo mundo em casa saber quais são esses sintomas. Zika vírus, vamos lá. Sinais e sintomas: febre baixa, olhos vermelhos sem secreção e sem coceira, dores em articulações, erupção cutânea, que são pontos brancos ou vermelhos na pele, não é verdade? Dores musculares, dor de cabeça e dor nas costas. São sintomas que duram aí em média 7 dias. E o que assusta, doutor, é que cada vez mais a gente vê esses números crescendo e cada vez mais pessoas perto da gente com esses sintomas da Zika vírus. Sem dúvida, a Zika vírus tem crescido muito. Esse número que é notificado pela Secretaria de Saúde obviamente está subnotificado, a quantidade de casos é muito maior do que isso, até pelas estimativas da síndrome de Guillain-Barré, que vamos falar a seguir. Esses números de notificação, eles estão subnotificados provavelmente em número de 10 a 20, ou seja, o provável é que nós tenhamos até agora algo na faixa de 200 mil casos, ou até mais, de Zika vírus aqui em Salvador. 200 mil talvez seja até uma subrepresentação, talvez tenhamos até mais do que isso, mais do que 200 mil casos. As emergências estão abarrotadas de casos, as UPAs, todos os hospitais privados hoje não conseguem, inclusive, lidar com isso. É um quadro agudo, como muito bem mostrado, a maior parte dos sintomas é início rápido de febre, erupções cutâneas, dores articulares, dor de cabeça, aquela conjuntivite que não tem secreção e que evolui geralmente com uma resolução em 5 a 7 dias. Bom, agora a gente fica naquela dúvida. A Zika, como o nome já sugere, é uma doença viral, causada por um vírus, ou seja, por um agente externo, né? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença do sistema nervoso, ou seja, o organismo apresenta as condições, ele próprio, de desenvolver essa doença. Como é que uma doença que é viral, ela pode ter desdobramento para uma doença que é do sistema nervoso? É muito interessante isso, Ricardo, porque isso faz exatamente a ligação entre uma coisa e outra. Na verdade, o Zika vírus é um vírus e ele desencadeia uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica, ela produz anticorpos. E provavelmente, por alguma razão, essa produção de anticorpos acaba gerando uma reação como se fosse uma autoagressão, uma reação como se fosse uma reação de autoimunidade transitória. Essa reação, na verdade, imunológica, que é mais complexa do que somente os anticorpos, ela vai ser responsável pela síndrome de Guillain-Barré. E a síndrome de Guillain-Barré, é muito importante que se diga o seguinte, ela é uma síndrome extremamente rara. A taxa estimada epidemiológica da síndrome de Guillain-Barré é em torno de 1 a 2 casos por 100 mil habitantes. Isso reproduzido para o município de Salvador, daria a mais ou menos 30 casos por ano para o município de Salvador. Eu perguntei a uma residente que terminou comigo a residência médica lá no Hospital Couto Maia, 3 anos de infectologia. Perguntei para ela, quantos casos de Guillain-Barré você viu ao longo de 3 anos no Hospital Couto Maia? Ela disse, doutor Bandeira, não vi nenhum. A outra residente me falou, viu um caso de Guillain-Barré. Para vocês terem uma ideia de que essa síndrome, que pode ser associada inclusive a outras causas infecciosas, porque é uma manifestação secundária, não é do vírus, mas é da resposta, como ela ocorre muito rara. Nós estamos trabalhando com 35 casos, isso mostra um aumento de praticamente 10 a 20 vezes, que é o que foi estimado lá nos Estados Federados da Micronésia. Com a epidemia de 2007, eles mostraram um aumento de até quase 40 vezes na taxa de Guillain-Barré. E os números são preocupantes, não é, doutor? Assim como os sintomas, eles deixam a pessoa com uma indisposição muito forte, o corpo muito fraco. Acomete os nervos do corpo, é isso? Dá uma paralisia, não é uma coisinha simples, é uma paralisia ascendente, o indivíduo vai perdendo a força muscular.
começa a não conseguir andar, não se movimentar, não movimenta as pernas, e essa paralisia vai subindo, ele deixa de ter força muscular nos braços e pode comprometer a respiração, ele não conseguir respirar mais e tem que ir imediatamente para o hospital. Então, é um quadro relativamente sério de paralisia ascendente. Tá certo? Então, é um quadro que a gente considera ele importante, sério, ele tem que ser diagnosticado rapidamente e ser tratado rapidamente. Doutor, quais são os primeiros sinais da Guillain-Barré, né? Para aquelas pessoas que já tiveram Zika, que ainda não tiveram Zika, que estão acompanhando a gente agora, como é que ela identifica os sinais iniciais da Guillain-Barré? Olha, é muito importante que as pessoas saibam o seguinte, primeiro teve o Guillain-Barré, teve a Zika e geralmente, assim, 1 a 4 semanas após, o indivíduo começa a ter sintomas. Quais são os sintomas? Ele começa a ter perda de força muscular, ele começa a andar e ele se desequilibra ao andar, ele não anda bem, ele tem fraqueza no pé. Isso vai subindo rapidamente para as pernas, para as coxas e vai subindo para os braços. O indivíduo vai ficando na cama, paralisado, tá certo? E ele pode, inclusive, ter paralisia de musculatura respiratória. Então, é um quadro de paralisia ascendente, ou seja, vai paralisando tudo. É como se fosse uma paralisia que vai subindo pelo corpo. Sim. E de forma muito rápida. Agora, eu só queria fazer uma nota no seguinte. Não só a Guillain-Barré tem sido importantemente diagnosticada aqui como complicação da Zika, mas vários outros quadros severos de comprometimento também neurológico pela Zika. Quais sejam? Paralisia facial bilateral. A gente tem visto paralisia facial unilateral e paralisia facial bilateral, que é um quadro dramático. Ou seja, o indivíduo fica completamente paralisado, entendeu? E também é descrito como complicação da Zika. Tem como, de alguma forma, prevenir o desenvolvimento dessa síndrome? Tem como prevenir. A prevenção é a gente acabar com a Zika vírus, é intervir violentamente as ações sanitárias para a redução do Aedes. Doutor Antônio Bandeira, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal da Manhã, falando sobre Zika, falando também sobre Guillain-Barré, esses desdobramentos aí. Mais uma vez, obrigado e tenham um bom dia. Obrigado a vocês. Bom dia, doutor. Obrigado.